Quem é Deus? O Criador de tudo. Deus é o Criador soberano de tudo o que existe. Ele é eterno, perfeito e está acima de todas as coisas. Seu poder é ilimitado, sua sabedoria incomparável e seu amor infinito. Conhecer Deus é o primeiro passo para entender nosso propósito e a razão de estarmos aqui. Em Gênesis 1:1, lemos: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Este versículo não apenas inicia a narrativa bíblica, mas também estabelece que Deus é o Criador de tudo, desde o universo até a menor partícula. Ele é a fonte de toda a vida e sustenta tudo com seu poder. Deus não é apenas um Criador distante. Ele é um Deus pessoal, que se importa com cada detalhe da nossa existência. Ele nos formou à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27, demonstrando que temos um valor inestimável. Isso significa que fomos criados para refletir suas qualidades, como amor, justiça e compaixão. Entender quem é Deus nos ajuda a enxergar o mundo de forma diferente. Ele não é apenas o autor da criação, mas também o mantenedor de tudo. Ele deseja um relacionamento pessoal com cada um de nós, mostrando que não somos obras do acaso, mas fruto de um plano amoroso e intencional. Deus é amor e justiça. Deus não é apenas o Criador de tudo. Ele é também a personificação perfeita do amor e da justiça. Sua essência é o amor incondicional, que busca nos atrair para um relacionamento profundo com Ele. Ao mesmo tempo, sua justiça garante que toda a criação funcione de acordo com seus princípios perfeitos e eternos. Em 1 João 4:8 lemos: "Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor." Este versículo nos revela que o amor não é apenas uma característica de Deus, mas sua própria essência. É esse amor que nos sustenta, perdoa e nos chama para uma vida transformada. No entanto, Deus também é justo. Em Deuteronômio 32:4 está escrito: "Ele é a rocha, cujas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é." Sua justiça garante que o bem triunfará sobre o mal, e que todas as coisas serão colocadas em ordem no tempo certo. Essas duas características, amor e justiça, não são contraditórias, mas complementares. Deus ama tanto a humanidade que enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos nossos pecados, reconciliando-nos com Ele. Ao mesmo tempo, Ele é justo ao exigir santidade e retidão. Conhecer esse equilíbrio perfeito nos ajuda a confiar em Deus. Ele nos ama profundamente, mas também nos chama a viver de acordo com seus padrões, para que possamos experimentar a plenitude de sua graça e verdade. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Uma das características mais impressionantes de Deus é sua infinita presença, conhecimento e poder. Ele é o único ser capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, saber tudo e realizar qualquer coisa de acordo com sua vontade perfeita. Essas qualidades nos mostram que podemos confiar plenamente nele em todas as circunstâncias. Em Salmos 139, 7 e 10, o salmista declara: "Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá." Este texto nos lembra da onipresença de Deus, mostrando que nunca estamos fora do alcance de seu cuidado. Além disso, Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo sobre nós, nossos pensamentos, desejos e necessidades. Em Jeremias 1:5 ele diz: "Antes que te formasse no ventre, te conheci." Isso significa que Ele nos conhece desde antes de nascermos e tem um propósito específico para cada um de nós. Por fim, sua onipotência é revelada em passagens como Gênesis 18:14, onde Ele pergunta:
Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Isso nos mostra que nada está fora do alcance de seu poder. Essas características nos dão segurança. Saber que Deus é presente, conhece tudo e tem poder para agir, nos encoraja a confiar nele mesmo em tempos de incerteza. Ele não apenas está no controle, mas também nos ama profundamente, usando seu poder para nosso bem e para sua glória. O propósito de Deus para a humanidade. Deus criou a humanidade com um propósito específico e grandioso. Nós não estamos aqui por acaso. Ele nos formou à sua imagem para refletir suas qualidades, viver em comunhão com Ele e participar do seu plano eterno. Entender nosso propósito em Deus é essencial para vivermos uma vida plena e significativa. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Este versículo nos revela que Deus tem um plano individual para cada pessoa, um plano que está cheio de esperança e propósito. Nosso principal propósito é glorificar a Deus e desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele. Em Isaías 43:7 está escrito: "A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz." Isso mostra que nossa existência é para refletir a grandeza de Deus. Além disso, Deus nos chama para sermos seus representantes na terra. Ele nos deu o mandato de cuidar da criação, promover a justiça, amar ao próximo e compartilhar a mensagem do Evangelho. Em Efésios 2:10, lemos: "Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos." Ao buscar nosso propósito em Deus, descobrimos uma vida de significado e direção. Ele nos chama a viver não apenas para nós mesmos, mas para algo muito maior: o seu reino e a sua glória. Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Para entender profundamente quem é Deus, é essencial compreender a Trindade. Deus se revela em 3 pessoas: Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Embora seja um mistério além da nossa compreensão total, essa doutrina fundamental nos ajuda a enxergar a plenitude de Deus e sua obra em nossas vidas. Em Mateus 28:19, Jesus nos instrui: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Esse versículo confirma a unidade e a distinção entre as 3 pessoas da Trindade, que trabalham em perfeita harmonia. Deus Pai é o Criador e sustentador de tudo. Ele é o autor do plano de salvação e nos ama como filhos. Em João 3,16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esse amor incondicional é a base de nosso relacionamento com Ele. Deus Filho, Jesus Cristo, é a manifestação visível de Deus. Ele veio ao mundo para nos salvar, vivendo uma vida perfeita e se sacrificando por nossos pecados. Em João 14:9, Jesus diz: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Ele é o caminho para Deus, o mediador que nos reconcilia com o Criador. Deus Espírito Santo habita em nós, guiando, confortando e fortalecendo os que creem. Em João 14:26, Jesus promete: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." O Espírito nos capacita a viver segundo a vontade de Deus e nos transforma à imagem de Cristo. A Trindade não é apenas uma doutrina teológica, é a maneira como Deus se relaciona conosco em diferentes aspectos. Ele é o Pai amoroso que nos criou, o Filho que nos redimiu e o Espírito que nos guia. Essa compreensão mais profunda de quem é Deus nos leva a adorá-lo com todo o coração e a viver em comunhão com Ele diariamente. Deus é santo e misericordioso.
Deus é a personificação absoluta da santidade. Sua pureza é incomparável e sua justiça é perfeita. Ao mesmo tempo, ele é misericordioso e compassivo, sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem. Esses dois atributos de Deus, santidade e misericórdia, trabalham juntos para revelar seu caráter incomparável. Em Isaías 6:3, os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Este versículo destaca que a santidade de Deus é central ao seu ser. Ele é separado de tudo o que é imperfeito, puro em suas ações e intenções. Sua santidade estabelece o padrão de moralidade e justiça para toda a criação. No entanto, essa mesma santidade não nos separa do amor de Deus. Pelo contrário, sua misericórdia nos aproxima. Em Lamentações 3:22-23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus, em sua compaixão, estende perdão aos pecadores, oferecendo-lhes uma chance de redenção. A santidade de Deus exige justiça contra o pecado, mas sua misericórdia nos dá acesso à reconciliação por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 2:4-5, Paulo escreve: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Conhecer Deus como santo e misericordioso nos ajuda a entender tanto a seriedade do pecado quanto a profundidade do seu amor por nós. Ele nos chama a viver uma vida santa, mas também nos oferece misericórdia quando falhamos. Esse equilíbrio nos inspira a buscá-lo com arrependimento genuíno e a confiar em sua graça para sermos transformados. Deus como soberano e imutável. Deus é soberano sobre tudo o que existe. Ele governa o universo com sabedoria infinita e tem autoridade absoluta sobre toda a criação. Nada acontece sem que ele permita, e tudo está sob o seu controle. Além disso, Deus é imutável. Ele nunca muda em seu caráter, planos ou promessas. Essa combinação de soberania e imutabilidade nos dá confiança e segurança, mesmo em tempos de incerteza. Em Isaías 46:9-10, Deus declara: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Esse versículo destaca a soberania divina e a certeza de que seu plano será cumprido. A imutabilidade de Deus é enfatizada em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Enquanto tudo ao nosso redor está em constante mudança, Deus permanece fiel e consistente, cumprindo suas promessas e agindo de acordo com sua perfeita vontade. Esses atributos de Deus nos lembram que, mesmo em momentos de caos e incerteza, podemos confiar nele. Ele não é surpreendido pelos eventos do mundo e tem um propósito para tudo o que acontece. Sua imutabilidade significa que suas promessas são firmes e confiáveis e podemos descansar sabendo que ele está no controle. Compreender a soberania e a imutabilidade de Deus nos encoraja a depender dele em todas as circunstâncias, sabendo que ele sempre age para o bem daqueles que o amam e confiam em suas promessas. Deus como o grande Redentor. Deus não apenas criou o mundo, ele também atua como o Redentor da humanidade. Desde o início da história, Deus planejou resgatar o ser humano da escravidão do pecado e da separação espiritual causada pela queda. Esse plano de redenção é uma demonstração do seu amor, paciência e graça infinitos. Em Isaías 44:22, Deus declara: Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem.
torna-te para mim, porque eu te remi. Este versículo mostra que Deus não deseja que nenhum de nós permaneça longe dele. Sua obra redentora apaga nossos pecados e nos convida a uma relação renovada com ele. Essa redenção foi plenamente revelada em Jesus Cristo. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, como parte do plano de Deus, veio ao mundo, viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. A redenção de Deus não apenas restaura nossa comunhão com Ele, mas também transforma nossa vida. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo afirma: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus nos dá uma nova identidade e propósito, capacitando-nos a viver de maneira que glorifique seu nome. Conhecer Deus como Redentor nos ajuda a entender que nosso valor não está em nossas realizações ou falhas, mas no fato de que fomos comprados por um preço precioso. Ele nos ama tanto que nos oferece a oportunidade de sermos reconciliados com Ele e vivermos uma vida cheia de propósito e esperança. Deus como guia e provedor. Deus não é apenas o Criador e Redentor. Ele também é o nosso guia e provedor. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, suprindo nossas necessidades e nos direcionando para o caminho certo. Sua presença constante nos encoraja a confiar nele, sabendo que ele nunca nos abandonará. Em Salmos 23:1-3, Davi escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Este salmo descreve Deus como o pastor que cuida das suas ovelhas com amor e provisão, garantindo que não falte nada essencial. Deus também nos promete direção em momentos de incerteza. Em Provérbios 3:5-6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele nos guia por meio de sua palavra, do Espírito Santo e das circunstâncias da vida, mostrando-nos o melhor caminho a seguir. Além de nos guiar, Deus é o nosso provedor. Em Filipenses 4:19, Paulo escreve: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa promessa nos dá segurança de que Deus cuidará de nós, tanto em nossas necessidades materiais quanto espirituais. Saber que Deus é nosso guia e provedor nos dá confiança para enfrentar os desafios da vida. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos e está sempre pronto para nos conduzir com amor e sabedoria. Quando confiamos plenamente nele, encontramos paz e segurança, independentemente das circunstâncias. Deus como a fonte de esperança eterna. Deus não é apenas o Criador, Redentor, guia e provedor. Ele também é a fonte da nossa esperança eterna. Em um mundo marcado por incertezas, sofrimentos e desafios, Deus nos oferece uma esperança que transcende as circunstâncias terrenas. Ele nos promete uma vida plena ao seu lado, não apenas aqui, mas na eternidade. Em Romanos 15:13, Paulo escreve: ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa passagem nos lembra que Deus não apenas nos dá esperança, mas também nos capacita, por meio do Espírito Santo, a viver com alegria e paz, independentemente das adversidades. A maior expressão dessa esperança está na promessa da vida eterna. Em João 14:2-3, Jesus assegura: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
Essa garantia de um futuro com Deus nos dá força para perseverar. Além disso, Deus nos dá esperança ao transformar nossas vidas aqui na terra. Em Jeremias 29:11, ele diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa nos encoraja a confiar em sua bondade e sabedoria. Deus é a razão pela qual podemos olhar para o futuro com confiança. Sua fidelidade garante que suas promessas serão cumpridas e seu amor nos sustenta em cada passo da jornada. Quando colocamos nossa fé nele, encontramos um propósito maior, uma paz indescritível e uma esperança que nunca falha. Deus é muito mais do que conseguimos descrever. Ele é o Criador soberano, o Redentor compassivo, o guia fiel, o provedor amoroso e a fonte de esperança eterna. Conhecê-lo é a jornada mais importante e transformadora que podemos empreender. Ele nos chama a um relacionamento pessoal, oferecendo amor, graça e um propósito eterno. Se você ainda não abriu seu coração para Deus, saiba que Ele está esperando por você. Ele quer te dar paz, direção e esperança para hoje e para a eternidade. Obrigado por assistir até o final. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo no canal Caminho da Fé, para que mais pessoas possam conhecer quem é Deus e experimentar seu amor. Que Deus abençoe grandemente sua vida e nos vemos no próximo vídeo.